Irmãos, o texto que me foi passado foi 1 Timóteo. Ainda não está aí, mas vai estar. Só estou a ver se eu já conectei isto. Ok, on. Pronto, agora acho que já estou. 1 Timóteo 5, 17 e 25. Eu sei que os irmãos têm vindo a estudar esta carta do apóstolo Paulo. Couve-me um tema um pouco desafiador, né? Mas nós também temos tido o hábito saudável em nossa igreja lá em Pardelhó de estarmos a estudar os livros, porque quando nós estudamos um livro, nós não podemos pular por cima de um tema, dizer, não, este aqui não interessa, vamos passar por cima, né? Nós temos que segui-lo, e nós na nossa igreja já há alguns anos que temos tido esse hábito, e é um bom hábito porque nós ganhamos uma ideia panorâmica das Escrituras e abordamos todos os temas, muitos deles por vezes não são pregados normalmente, mas que também precisam ser vistos e sobre o qual precisamos meditar. E o tema que me calhou hoje é o tratamento adequado à disciplina e à designação de presbíteros. Então são os versículos específicos para aqueles que Deus separa e a igreja reconhece como os seus líderes, os seus presbíteros ou os seus pastores também, porque o propósito não é só o governo da igreja, mas também o pastoreio da igreja. Então Deus nos chama com essa responsabilidade e dentro daqueles que Deus chama, alguns a igreja reconhece, pela necessidade que existe, de ter alguém que se dedique de forma integral a esse ministério dentro do presbitério. E são irmãos que muitas vezes estão dedicados à obra, ou a igreja precisa de irmãos que possam estar dedicados à obra para suprirem algumas necessidades que, por vezes, aqueles que têm os seus trabalhos normais e depois ainda a esse trabalho acrescenta o ministério do presbitério, não são muito fáceis de ser executados. Eu venho de uma igreja lá no Brasil, onde tínhamos 6 pessoas no presbitério, 12 pessoas no presbitério, das quais 6 estavam dedicadas também a outros ministérios mais envolventes na igreja, e desses 6 tínhamos 3 que estavam a tempo inteiro e 3 que tinham os seus trabalhos fora do contexto de igreja, mas também eram mais assíduos, ou seja, podiam separar mais tempo para estarem dedicados ao ministério desta igreja. Também era uma igreja com 1000 membros, um pouco diferente das nossas igrejas aqui. Não é que as nossas igrejas sejam menores em percentagem, mas são menores em pessoas, também porque nós somos um país com 10 milhões de habitantes e o Brasil tem mais de 200 milhões, né? Então aí já se vê as proporções de um lugar para o outro. Mas irmãos, também nós como igreja, recentemente estive no Algarve com os irmãos de uma igreja também da Ação Bíblica, que é uma igreja muito semelhante à nossa, e também uma igreja de 50 membros, talvez o número que temos aqui, não sei, mais ou menos, e que também tem esse sistema de governo da igreja, e o Senhor abençoa certamente. Então a nossa ideia aqui, irmãos, é abrir um pouquinho mais a nossa visão sobre aquilo que são as nossas necessidades específicas, como é que eu me posso envolver, como é que eu posso honrar aqueles que Deus tem chamado, porque o presbitério não deve começar por aquele até podia ser, olha, não temos mais ninguém, né? Mas nós precisamos reconhecer que Deus chama, a igreja reconhece, e eles são então chamados à responsabilidade de ser presbíteros. Se eu não me engano não sei se foi Spurgeon, foi alguém, porque eu leio muitos comentários de muitos lados, mas que disse, se você pensa em ir para o ministério para ter uma vida tranquila, desista, né? Sequer comece, porque alguém que realmente assume este ministério de estar pastoreando a igreja dos Senhores, certamente terá grandes desafios ao longo da sua vida. Mas Deus nos chama, né? E o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então o texto do capítulo 5 de 1 Timóteo, que diz: os presbíteros ou os pastores que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temores. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade.
A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, irmãos, aqui, conforme eu disse, nós vamos ver um pouco daquilo que deve ser o tratamento dos presbíteros e daqueles que têm responsabilidade de liderança na igreja. Em primeiro lugar, irmãos, do versículo 1, ou do versículo 17, desculpem, eu pus 17, mas não é 17, está bem? Eu peço desculpa. É do versículo 17 até o versículo 19, se a memória me não falha. Deixe-me só ver aqui para corrigir. A gente sempre, nestas coisas, a gente sempre às vezes comete uns pequenos lapsos. Mas eu vou já corrigir esse lapso. Ok, é 17 e 18. Está bem. Então, do 17 ao 18, nós começamos a ver Paulo escrevendo a Timóteo, mas estas cartas eram para ser lidas noutras igrejas, que ele chama a atenção para os presbíteros que governam, então são aqueles que são chamados à liderança da igreja, os presbíteros que governam bem, então aqueles que realmente se dedicam àquilo que Deus lhes ordena que eles façam, e os presbíteros que governam bem e ensinam a palavra. Isto sabe já aqui um pequeno parênteses, porque às vezes há um pouco, isto é a minha forma de interpretar as Escrituras, pode haver opiniões diferentes, mas às vezes há um pouco aquele conceito de que, não, para ser presbítero tem que pregar. Eu não vejo isso nas Escrituras. Aliás, na nossa igreja local, nós somos 5 no presbitério, estão mais 2 irmãos para entrar, e desses 5, 3 pregam, e 3 têm um ministério fantástico na igreja. Um deles na área da música, do louvor, e um deles é um pastor de coração. Ele visita as ovelhas, ele conhece todos pelo nome, ele é um homem muito envolvido com a igreja. Então, o que a palavra de Deus diz que eu interpreto é que o presbítero, ou o pastor, ele deve ser apto para ensinar. Ou seja, não é que eu não vejo ali que ele tem que subir ao púlpito e pregar, mas ele tem que ser alguém que conhece as Escrituras, e nós vamos ver isso um pouquinho mais da frente, e que está pronto para discipular outros. E então Deus não chama todos para fazer a mesma coisa, né? Deus chama pessoas para o pastorado, e dentro do pastorado da igreja Deus dá os dons, e dentro dos dons que Deus dá, cada um exerce os seus dons, sendo fiel naquilo que o Senhor o chama a fazer. E quem são esses? Os irmãos já viram, né? Em 1 Timóteo 3, 1 a 7, então fala lá que se alguém ambiciona o episcopado, excelente obra deseja, né? E depois dá aquelas características que devem preencher a vida de alguém que está no presbitério. Então, nós, a quem o Senhor chamou com essa responsabilidade, devemos ler esta passagem e outras, vez após vez, e ver se nós realmente estamos nos encaixando, agora que nós somos presbíteros, se nós estamos correspondendo e sendo exemplo naquelas áreas das quais Paulo fala a Timóteo, no início do capítulo 13, e outras passagens que nós conhecemos também. E isso é um desafio para cada um de nós. Tenho eu cumprido com o chamado que o Senhor me fez, com o reconhecimento da minha igreja para o presbitério? Tenho eu uma vida exemplar? Sou eu fiel à minha esposa? Estou eu educando os meus filhos nos caminhos do Senhor? Essa é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. E eu creio que quando o Senhor, por isso não deve ser algo precipitado ou algo porque, olha, não tem ninguém, tem que ser Ele, né? Mas deve ser algo pensado, observado, pessoas que nós vamos vendo dentro da igreja que estão crescendo, Deus está dando dons, estão se envolvendo nos ministérios da igreja sem muitas vezes serem chamados a isso. E darmos tempo para a igreja orar. Nós, como presbitério em Pardilhó, falámos já com 2 irmãos e dissemos, olha, nós estamos vendo que o Senhor está nos começando a mostrar que vocês serão escolhidos para esse ministério. Então vamos orar juntos, vamos buscar do Senhor a direção. Daqui a uns meses, um deles iremos apresentar à igreja e iremos orar mais algum tempo, e assim, se a igreja reconhecer e o Senhor der paz, porque tem que ser algo de unanimidade, aí nós chamaremos esses irmãos para o presbitério. Então, irmãos, essas são as características de que Paulo fala a Timóteo. Ore por eles e ouça-os. Como eu disse, irmãos, talvez alguns irmãos estão aqui, Deus não chamou para o ministério do presbitério ou para algum ministério de diaconato na igreja, mas Deus chama homens para assumirem essa responsabilidade. E nossa responsabilidade é orar por eles.
A palavra de Deus diz que um dia nós que temos essa responsabilidade estaremos na presença do Senhor e daremos conta pela forma como nós cuidamos dos nossos irmãos. Como nós fomos um exemplo para os nossos irmãos. É uma grande carga. Certamente que os presbíteros estão aqui nesta manhã, como eu, já muitas vezes dissemos, Senhor, olha, está cansativo demais, olha, não aguento, olha, Senhor, não é fácil. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nós lemos: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Essa é a nossa responsabilidade. Não é mandar, não é impor, é trabalharmos para que aqueles que são nossos irmãos da fé possam crescer, conhecer o Senhor, serem alimentados, serem apoiados, estarmos atentos às suas necessidades, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Quando, por vezes, a igreja coloca um peso demais sobre os ombros do presbitério, dos pastores da igreja, eles se esgotam. Tenho conhecido ao longo dos anos, e já são 40 anos desde que o Senhor me chamou, muitos que começaram bem, se envolveram no ministério da igreja, deram o seu máximo, mas chegaram a um ponto em que não aguentavam mais e saíram. E foram fazer outras coisas. Muitos saíram completamente do ministério, outros foram fazer outro tipo de ministério que não envolvesse tanto estar pastoreando pessoas. Não é um ministério fácil. Se nós queremos levar o ministério do presbiteriato, do pastoreio, a sério, é um ministério que muitas vezes nos esgota. E a igreja precisa entender isso. Porque o ministério do presbítero não se limita às reuniões de domingo e de quinta-feira ou de sexta ou outras reuniões, mas é um ministério muito mais abrangente. Nós sofremos com os que sofrem, nós sentimos as dores, nós aconselhamos, nós estamos juntos, nós acompanhamos muitas vezes as pessoas. É esse o ministério do presbitério. Por isso eu falei, irmãos, Paulo fala da necessidade de nós vermos se Deus está, dentro daqueles que estão envolvidos no ministério, chamando alguém para só estar a fazer isso com o apoio da igreja. Por isso Paulo falava acerca disso também a Timóteo, nós já vamos ver. Em segundo lugar, seja grato, né? Seja grato pelos homens que Deus, a quem Deus confiou e que Deus separou. Seja grato. Deixe-me dizer que é muito mais fácil ser pastoreado do que pastorear, né? Porque todos nós precisamos de ser pastoreados também, inclusive os presbíteros, né? E quem pode pastorear os presbíteros é a igreja. É cada um dos irmãos e irmãs que se reúne aqui. Estar junto, conhecer as necessidades, se envolver. Em 2 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Paulo dizia: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima, amor, por causa da sua obra, tendo paz entre vós. Reconheçam o trabalho. Às vezes é muito fácil, quando nós chegamos a um lugar, ter tudo pronto, né? Está tudo pronto, é só chegar e aproveitar o momento, né? Mas alguém teve que preparar. E muitas vezes são pessoas que a gente nem vê. Nós temos um grupo de irmãos lá em Pardelhó, alguns casais jovens, que eles têm, o envolvimento é mais na área do louvor, de preparar materiais, preparar muita coisa. E é bom quando nós chegamos, está tudo pronto, né? E podemos usufruir da bênção do trabalho dos outros. Mas dá trabalho. E o desafio também é nós pensarmos como é que eu posso ajudar, né, o meu presbitério, como é que eu posso ajudar a minha igreja para que mais coisas aconteçam, para que o Senhor possa me usar dentro dos ministérios da igreja. Deus chama a todos, alguns com responsabilidade de liderança, outros para trabalhar em outras áreas da igreja, mas Deus chama a todos por igual. E Paulo dizia isso, olha, reconheçam, né, aqueles que trabalham entre vós, aqueles que presidem sobre vós no Senhor, tenham-nos em grande estima e amor por causa da sua obra. E depois, o quanto for possível, o quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Em terceiro lugar, e aqui é uma palavra que às vezes nos custa, né? Contribua. Nós vemos aqui Paulo dizendo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque a Escritura diz: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo usa uma passagem do Antigo Testamento, Paulo usa as palavras do Senhor Jesus Cristo para dizer: olha, não é ideia minha. Às vezes alguns dizem: mas Paulo fazia tendas, nós temos que fazer como Paulo. Paulo fazia tendas às vezes, porque ele também, diversas vezes, ele agradece as ofertas dos irmãos
que o ajudavam a ir mais além, sem estar preocupado com o facto de fazer tendas. Se nós formos ver a vida daqueles que Deus usou, e dos quais às vezes nós gostamos de ler muitos livros e comentários, John Wesley, John MacArthur, Spurgeon e outros, estou aqui a falar nomes que às vezes alguns irmãos talvez não conheçam, mas se nós formos a ver, eram irmãos que estavam dedicados ao ministério o tempo inteiro. Eu costumo dizer, se você não concorda com pessoas do ministério o tempo inteiro, então não leia esses livros, né? Porque eles estavam. E foi porque eles estavam que Deus os usou para realizar a obra que muitas vezes realizaram. Deus também tem usado pessoas que não estão dedicadas ao ministério o tempo inteiro. Mas aqueles que Deus chama, nós devemos apoiar. E era o que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, ele fala sobre honrar as viúvas lá atrás, né? Sobre ajudar as viúvas, mas quando ele usa aqui a expressão que são dignos de duplicada honra, ele traz a ideia também, olha, você não só deve honrar muito, mas você deve se envolver também no sustento daqueles que Deus chama para governar a igreja, pregar. Se eles estão dedicados a isso, e havia muitos irmãos, né, que estavam dedicados a isso. Nós vemos lá que desde o início da igreja, lá no capítulo 11 de Atos, se a memória me não falha, um pouquinho ali para o fim, quando Saulo e Barnabé são enviados pelos presbíteros da igreja para irem a Jerusalém, levar oferta para aqueles irmãos que estavam a passar necessidades, nós vemos já lá o papel do presbitério, nós vemos que muitos estavam dedicados a isso. E Paulo usa este exemplo, né, dizendo, olha, não atarás a boca ao boi que trilhar, né? Ok? Ok. O que é que acontecia? A ideia era, olha, quando o boi ia lavrar uma terra e encontrava aquelas coisas que iam sobrando, a ideia era, se o boi vai trabalhar, não amarres a boca do boi, mas permite que ele usufrua do alimento que vai encontrando, porque ele também merece, né? Afinal, ele está a trabalhar para que isso aconteça, ele também merece comer um pouco daquilo que vai encontrando pelo caminho. E depois também, em Lucas 10, 17, nós lemos o Senhor Jesus dizendo, e ficai na mesma casa, quando ele envia os 70 em missão, ele disse, olha, não levem nada, vão, há pessoas que vos vão sustentar, e ele diz, e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Então a ideia era, vão, eu vou cuidar, eu vou colocar pessoas que vão vos apoiar, que vão vos sustentar para que vocês possam cumprir a missão. E Deus chama. Eu sou um testemunho disso, né? O Senhor me chamou há 40 anos atrás, quando eu fui lá ao Brasil, aliás, 41 anos. O Senhor confirmou os chamados, a minha igreja reconheceu o chamado, nos enviou para Portugal de volta. De volta não, porque a minha esposa é brasileira, mas me enviou a mim de volta. E o Senhor tem mostrado ao longo destes 40 anos que Ele tem nos sustentado. E quem é que Deus tem usado para o nosso sustento? Nossa igreja local, outras igrejas locais a quem nós servimos, irmãos, alguns deles no Brasil. Então Deus, quando Deus chama, Deus sustenta. Mas pela visão desses irmãos, nós podemos estar no ministério. Eu costumo dizer, irmãos, foi assim que Portugal foi alcançado com a mensagem do Evangelho. Quando igrejas em Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil e noutros lugares disseram, olha, Portugal precisa... Nós temos que ir lá e igrejas disseram a membros seus, olha, vão, nós vamos vos sustentar, nós vamos vos apoiar. E foi assim que muitas igrejas surgiram no nosso país. E nós hoje somos fruto da visão desses irmãos noutros países que enviaram os seus obreiros, eles vieram até nós e pregaram o Evangelho. E dos que vieram do estrangeiro, outros se levantaram em Portugal, que a igreja tem apoiado. É a nossa responsabilidade, irmãos. Não é a responsabilidade dos irmãos na Inglaterra ou na Alemanha. É nossa responsabilidade. O Senhor nos chama a essa responsabilidade. Paulo também dizia lá aos Gálatas, no capítulo 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que é instruído, ou seja, nós que somos alimentados por aqueles que Deus separou, nós devemos estar disponíveis para ajudá-los. E se Deus mostra à igreja, e ao presbitério e à igreja, que olha, nós temos necessidade de ter alguém dentro do presbitério. Porque, irmãos, deixe-me dizer uma coisa, não é chamar alguém de fora, né? Porque eu creio que nesta igreja, como na nossa igreja, há irmãos no presbitério, que o presbitério pode reconhecer pela necessidade que eles precisam se dedicar de forma integral a essa missão. Então, o ministério, o presbitério reconhece, leva à igreja, se a igreja reconhece, nós separamos. Nós temos essa visão lá em Pardelhó, aliás, eu sou sustentado em parte pela nossa igreja, temos a visão de outro irmão do presbitério entrar talvez brevemente, se não a part-time, a full-time, dentro do presbitério. Essa é a visão. A igreja vai crescer. Mas nós não vamos conseguir. Vamos, né? Vamos.
Essa igreja que eu falei lá na Ação Bíblica em Faro, irmãos, tem cerca de 50 membros. Tem 3 irmãos dedicados ao ministério, um de tempo integral sustentado pela igreja e 2 que têm os seus negócios, mas conseguem tirar dias da semana em que eles podem ir fazer o ministério também de pastoreio, mas estão lá, são 3. A igreja pode, a igreja consegue. Em segundo lugar, irmãos, versículo 19 ao versículo 20, lide apropriadamente com acusações de pecados. Diz o versículo 19 e 20, não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, aos pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Irmãos, os presbíteros devem ser protegidos de acusações infundadas. Não ouça o que alguém vem ter consigo dizer, porque o irmão Vítor, né? Eu acho que ele não sei o quê, olha, disseram-me que... Recuse. Isso é do diabo. Não deve ser ouvido. Aliás, a palavra, este versículo aqui diz que os presbíteros devem ser responsabilizados publicamente quando pecam, mas quando há certeza acerca disso, né? E por isso, Paulo fala no versículo 19, olha, se vier 2 ou 3 pessoas que disseram não, nós confirmamos, né, que o Berto fez isto ou disse isto, pecou, não se arrepende, continua, então sim, nós devemos levar à igreja. Todos nós pecamos. Os presbíteros também pecam, sabiam? Mas nós devemos nos pastorear uns aos outros. Agora, se alguém, seja presbítero, seja membro da igreja, peca e diz, não, isso não tem mal nenhum, eu vou continuar. Então sim, nós já passámos por esses momentos da nossa igreja, são momentos muito duros, né? Em que um irmão fala, vão 2 ou 3 presbitérios falam, a pessoa não se arrepende, diz, não, eu vou fazer isso. Aí nós levamos à igreja, para que a igreja entenda que nós não passamos por cima, né? Não passamos panos quentes, como nós costumamos ouvir, por cima do pecado dos membros da igreja. E isso diz respeito a todos, aos que estão no presbitério e aos que não estão no presbitério. Mas quando alguém chega falando de um presbítero, você não dê, vamos dizer assim, não dê corda, né? Então e que mais? Mas diga, olha, você tem a certeza? Há mais alguém que sabe? Olha, você tem como provar isso? Porque é grave, não é? Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, né, foi acusado lá pelos irmãos da igreja que ele estava no ministério porque andava atrás do dinheiro deles, né? Então mesmo o apóstolo, aliás o Senhor Jesus Cristo, né, aqueles que realmente servem a igreja, muitas vezes passam por este tipo de pré-julgamento, né? E a terceira questão que fala aqui é que a igreja não deve pré-julgar o presbítero, nem permitir favoritismos, ou seja, não deve dizer, né, olha, a intenção dele é aquela, mas deve agir com muito cuidado, mas não haver parcialidade. É o Berto, não, é melhor não fazer nada, né? Olha, vai ser chato e depois vai ser escândalo para a igreja. É melhor a gente abafar a coisa por aqui, né? Infelizmente isso tem acontecido em muitos lugares, irmãos. Nós não nos devemos permitir a isso. Eu sempre falo para os irmãos da minha presbitério, se um dia eu pecar, um pecado que seja grave, vocês, por favor, disciplinem-me, né? Vocês não venham com conversinha para cima de mim. Façam aquilo que vocês sabem que têm que fazer. É assim que nós temos que agir. É duro? É. Mas, irmãos, não só pode levar o pecador ao arrependimento, mas é um exemplo para a igreja de que nós tratamos o pecado com muita seriedade. Sem parcialidades, seja quem fores, mas nós temos de tratar o pecado com muita seriedade. Em terceiro lugar, irmãos, o reconhecimento e o cuidado do presbítero. Versículo 22 a 25 diz: a ninguém empunhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, o que Paulo estava dizendo aqui é que o presbítero não deve ser alguém novo na fé, né? Olha, ele converteu-se, olha, é boa gente, né? Até tem um curso não sei de quem, olha, vamos convidá-lo para o presbitério, né? E a pessoa sequer conhece a Bíblia. Então é estar a dar espaço a alguém que não foi reconhecido ainda como tal. Eu peguei a versão da NVI, do versículo de 1 Timóteo 3,6, que diz, não deve ser alguém recém-convertido. A nossa tradução fala não neófito, né? Que tem essa ideia, alguém que está começando. Não deve ser recém-convertido a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo, né? O diabo queria ser igual a Deus. Alguém que não conhece as Escrituras, como vai ensinar? Como vai estar apto para ensinar? Então não devemos ser precipitados nesse aspecto. Dar tempo.
Irmão, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Aqueles 2 irmãos que estão nas nossas orações para entrar no ministério da nossa igreja, são irmãos que já servem a igreja há alguns anos. Pregam, estão envolvidos em vários ministérios, e nós já vimos evidências claras que eles têm tudo aquilo que o capítulo 3 de Timóteo diz para que devem ser as características de um presbítero. Então nós estamos preparando isso, não com pressa. Irmãos, são irmãos que eu já os podia ter convidado ontem, porque eles têm todos os requisitos, conhecem profundamente as Escrituras, pregam a palavra, mas nós dissemos, não, o tempo de Deus vai ser o tempo de Deus, então vamos ser pacientes. Por nós, já estariam, mas o Senhor diz, não, vão nas calmas, né? Tudo a seu tempo. E aqui também, irmão, certamente Deus está mostrando já para o presbitério alguns irmãos que estão preenchendo as características de um presbítero. Ore por eles, converse com eles quando o Senhor começar a mostrar ao presbitério, olha, aquele irmão, vá conversar com ele. E depois deem tempo para orar, levar à igreja para que a igreja ore algum tempo. E aí, quando chegar à altura certa, à altura do Senhor, certamente que Ele mostrará de forma clara o momento certo. O presbítero deve cuidar do seu corpo também, este versículo diz, né? Nós sabemos, irmãos, que na altura a água não era filtrada como hoje. E mesmo assim filtrada, lá em minha casa de vez em quando sai castanha, né? Então não é tão filtrada. Mas havia o hábito porque o vinho acabava sendo um produto que desinfetava a água, então havia o hábito sempre de misturar um pouquinho de vinho na água. E aqui, porque nós sabemos, por aquilo que vemos, que Timóteo sofria algum problema de estômago, ou por causa da água que ia bebendo nas viagens, de vez em quando andava mal, então Paulo disse, olha, mistura um pouco de vinho, porque isso vai te ajudar na tua saúde. Nós sabemos que não há nada nenhum de beber vinho normal, né? Não precisa ser misturado com água, alguns defendem que sim, que sempre devia. Mas, irmãos, aqui a ideia também é, Paulo dizendo para Timóteo, cuida de ti, né? Olha, tu tens uma grande responsabilidade no presbitério, tu és uma pessoa que está indo evangelizando, olha, cuida do teu corpo. Irmãos, nós temos que ser um exemplo também disso, né? Cuidar, ser moderados no que comemos, no que bebemos, porque este corpo, a palavra de Deus diz que é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos também dar o exemplo acerca disso, né? E cuidarmos do nosso corpo. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, ao 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, Isto vai até 11h15? Ok. Eu estou a controlar uma coisa, mas estou quase a acabar, irmãos. O ponto C, o presbítero deve ser um exemplo no trato, no cuidado, no conforto, na administração, na palavra. Ou seja, Paulo dizia, e a nossa oração, irmãos, pastores, presbíteros desta igreja, oremos para que o Senhor possa nos levar a dizer, como Paulo dizia, sede meus imitadores como eu de Cristo. Não porque nós nos achamos melhores que ninguém, mas porque nós estamos nos esforçando por dar o exemplo, seguindo a Cristo. E mesmo não falando, transmitir essa ideia aos membros da igreja. Olha, Senhor, eu quero ser como os presbíteros da minha igreja, eu quero ser como aqueles irmãos, eu vejo que eles te seguem, que eles te amam. Senhor, ajuda-me a imitá-los também, né? Então, aqueles que o Senhor coloca para nos liderarem, porque eu, apesar de ser presbítero, também tenho o meu presbitério que me lidera, né? Que fala comigo. Então, devemos olhar para o seu exemplo e nós devemos ser exemplos. Devemos ser pessoas equilibradas. Em 2 Timóteo 4,2 ele dizia que pregues a palavra e enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá para falarmos, para confortarmos, para admoestarmos, para cuidarmos daqueles que o Senhor tem colocado como nossa responsabilidade. 1 Pedro 5, 1-4, nós estamos caminhando mesmo para o finzinho. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da vida. Mais um desafio que Pedro, presbítero, né, também, desafia àqueles que estão no presbitério com ele e a cada um de nós. Olha, exerçam a responsabilidade que o Senhor vos deu com zelo, né? Não perdendo as oportunidades, cuidando e apacentando
o povo de Deus. E que nós possamos, irmãos, dizer como o apóstolo Paulo, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar. Senhor, eis-me aqui, né? E se o Senhor está chamando você para ir mais além, para se envolver mais ainda, ore sobre isso, porque Ele vai mostrar à igreja. E talvez entre os irmãos que estão aqui, Deus chamará mais alguém para estar a tempo inteiro com a igreja, se dedicando a outros ministérios. Irmãos, que nós possamos dizer como Paulo dizia, né? Olha, eu estou pronto, Senhor, eis-me aqui, né? Envia-me. Não sei, talvez o Senhor vai chamar alguém daqui para ir começar um novo trabalho, num lugar que não tem igreja ainda. Talvez para ir ajudar na revitalização de outras igrejas que estão à nossa volta e que estão fechando as suas portas. Há muitos ministérios. E Deus chama. E eu vou terminar, irmãos, com um versículo que eu sempre gosto de terminar as meditações, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, a nossa finalidade no ministério, seja presbitério, seja cada um de nós, é que Deus possa receber toda a glória. Que Ele possa ser honrado, que as pessoas possam, através do nosso exemplo, olhar para Ele e glorificar o Seu nome. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estaremos orando pelos irmãos. Que o Senhor os abençoe e continue fazendo crescer na palavra. Amém.